Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, 3 de dezembro de 2024, uma terça-feira. Choveu bastante no período da manhã em São Paulo, capital. Chuva aí fraca agora, 21 graus. Talvez alguma queda de energia elétrica aí em algum bairro onde houve ventos mais intensos, alguma queda de granizo. Bom, aqui na Zona Sul está mais ou menos tranquilo agora, um tanto nublado, né? Bom, um seguidor do nosso canal fez um comentário interessante e ele me alertou sobre a doutrina Primakov. Eu achei de bom augúrio trazer este tema porque ele permite compreender com muito mais amplitude a questão do mundo que nós estamos vendo hoje, né? A multipolaridade, os conflitos lá na Ucrânia, no Oriente Médio. Bom, então hoje vamos começar aqui falando da doutrina Primakov. Veja, essa doutrina aí foi batizada em homenagem ao ex-primeiro-ministro da Rússia, o Evgeny Primakov. E aí se fala doutrina Primakov. Veja, ela afirma que um mundo unipolar, afirmou, né, desde o seu início, que um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos seria inaceitável para a Rússia. E a partir desta constatação, estabeleceu uma base para uma política externa russa independente e adotou o conceito de multipolaridade nas relações externas da Rússia. Bom, a Rússia ela tentou muitas vezes uma aproximação com o Ocidente, uma aproximação maior, né? Foi sistematicamente rechaçada. O Primakov iniciou então ações para seguir um caminho independente nas relações exteriores, sobretudo. Veja, a Rússia ela não estaria disposta a ser relegada a ser uma pilha de poeira da história, né? E o Primakov viu um bloco, então, liderado pela Rússia, que emergiria como uma alternativa ao então emergente mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos, sobretudo após a queda da União Soviética em 1991. Veja, a única ordem mundial possível na doutrina Primakov seria multipolar. O conceito inicial partiu de um grupo trilateral, Rússia, China e Índia. Isso se tornou a base, o gatilho aí para o surgimento dos BRICS e também da Organização para a Cooperação de Xangai, bem como a OTSC, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Talvez, num outro momento, a gente pode se aprofundar aí sobre a OTSC e também a Organização para a Cooperação de Xangai, que eu já citei várias vezes aqui no canal, né? Então, o conceito de Primakov começou como uma estratégia para resistir à pressão internacional exercida sobretudo pelos Estados Unidos, que liderou o Ocidente coletivo desde então, após o colapso da União Soviética. A sua doutrina aí, do Primakov, une a política russa interna e a estratégia para prevenir a reação política às iniciativas russas. Então, ela previu que haveria uma reação muito forte, né? O objetivo deveria ser alcançado, né, conhecendo e explorando a fraqueza do inimigo e aprimorando a força militar russa. Bom, vamos fazer uma síntese, então, da doutrina aqui, né? Então, veja, essa doutrina defende a necessidade de um mundo multipolar administrado por um conjunto de grandes potências, inicialmente Rússia, China e Índia, né? Bom, isso seria necessário para contrabalançar o poder unilateral e arbitrário dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, a Rússia deveria insistir em sua primazia no espaço pós-soviético e liderar a integração naquela região e se opor à expansão da OTAN. Veja só. O registro das duas últimas décadas revela o papel importante da doutrina Primakov na política externa e militar da Rússia. Um primeiro fato relevante é de que o poder militar foi aí o catalisador necessário da guerra híbrida e das guerras híbridas que se sucederam. As ferramentas híbridas são um instrumento de gerenciamento de risco quando o hard power, que é a própria guerra, é muito arriscado, é muito caro ou impraticável, né? Neste caso, o poder militar estará presente, mas de um modo disfarçado, né? Em um segundo plano.
Além disso, as armas nucleares são a base da segurança nacional da Rússia e a garantia final de sua independência estratégica, mas não são, no caso, o poder nuclear, um instrumento para empreendimentos arriscados ou de exercer uma pressão, digamos, excessiva ou desnecessária. Basicamente, o poder nuclear viria a garantir que outras potências não perpetrem esse tipo de pressão contra a Rússia, como já está justamente neste momento ocorrendo, né? A implementação da doutrina Primakov tem sido implementada de modo muito prudente desde o início. As guerras híbridas e o poder militar, por exemplo, contra a Geórgia em 2008 e a Ucrânia, né, que sofreu guerra híbrida desde 2014, bem como na Síria desde 2015. Veja, então essas guerras aí híbridas foram calculadas pela Rússia para evitar riscos, mas nós sabemos que lá na Ucrânia ela não pode fazer nada, que ela estava ocupada na Síria, né? Como eu falei ontem, no vídeo de ontem, né? Quando eu falei sobre a Síria. A intervenção na Síria destacou aí os limites do poder russo e da guerra híbrida. Na Síria, a Rússia foi muito bem sucedida, né? Ela conseguiu manter, né, o Assad no poder até agora, até este momento, e provavelmente ele vai ser mantido. Ainda vou tocar neste assunto no próximo vídeo, o que está acontecendo na Síria, porque há uma consequência de todas essas tramóias que estão sendo travadas lá, né? O hard power russo seria insuficiente para impor a versão de paz preferida do Kremlin na Síria. Moscou não tem os vastos recursos aí, econômicos e militares para se tornar uma hegemonia no Oriente Médio. Veja, isso já era discutido aí dentro da doutrina Primakov, para você ter uma ideia, hein? A questão-chave para a Rússia é se ela deve pressionar por maiores capacidades e assumir maiores riscos, em busca, vamos dizer, de um conjunto mais ambicioso de aspirações globais. Ou ela deve continuar a seguir a doutrina Primakov e a prática cuidadosa, vamos dizer, de calcular os riscos e os benefícios de um determinado curso, ou de uma determinada decisão geopolítica. Bom, as novas gerações aí de líderes russos, talvez menos conscientes da experiência soviética, né, que foi expansiva, né? Veja, as novas gerações são mais influenciadas pelos sucessos atuais na Crimeia e também na Síria, mais inclinadas a correr riscos e mais ambiciosas em uma sua visão para a Rússia, né? Como as novas gerações encaram essas ambições, terá consequências para o futuro da Rússia, da Eurásia e do próprio mundo, né? Então vamos ver aí, estamos já nos aprofundando nessa questão, veja as perspectivas possíveis aí da doutrina Primakov. A noção de que uma doutrina militar poderia conduzir a política de segurança nacional russa contraria as tradições das relações civis militares na Rússia e na União Soviética, fazendo um comparativo, né? Os militares nunca foram os condutores da política de segurança nacional russa ou soviética. Eles tinham órgãos específicos, né, nos serviços de inteligência para a política, né, do Estado, do governo, né, e também a questão da segurança nacional, né. As forças militares eram mais pensadas mesmo como defesa nacional, né. Bom, nas raras ocasiões em que altos líderes militares representaram um desafio à liderança política do país, por exemplo, o Marechal Georgy Zhukov, em 1946 e 1957, e o Marechal Nikolai Ogarkov, em 1984. Veja, eles foram removidos de seus cargos, hein? A tomada da Crimeia pela Rússia em 2014, veja, a guerra não declarada no leste da Ucrânia, o uso de desinformação e a interferência nas eleições ocidentais reforçaram a impressão de que a doutrina Gerasimov é o novo modo russo de guerra e até mesmo um impulsionador de política externa, né? Essa impressão não está totalmente correta, hein? A doutrina Gerasimov trata-se de uma extensão da própria doutrina Primakov, né? Mas ela é aplicada de uma forma concreta e operacionalizada no âmbito da política externa russa, né? Vamos aí a um pequeno comparativo aí das duas doutrinas, a doutrina Primakov, que é de 1996, e a doutrina Gerasimov, que é 2013, né? Veja, a doutrina Gerasimov não impediu aquilo que aconteceu lá na Ucrânia, né? Eles mudaram justamente um certo rumo, e talvez se tivesse mantido a doutrina Primakov, não teriam tido aquela surpresa desagradabilíssima lá no Maidan em 2014, né? Estavam ocupados na Síria, tal, que eu já expliquei ontem, né? O conceito definidor das políticas externas e de defesa russas por mais de 2 décadas, né, de esforço aí para desenvolver um conceito
operacional aí para um confronto contínuo com o Ocidente, né? Daí, então, doutrina Primakov, né? A Rússia deveria estar preparada, continuamente preparada, e em preparação crescente para um confronto contínuo com o Ocidente, né? A visão da Rússia como um ator indispensável com uma política externa independente, essa é Primakov, né? A visão de um mundo multipolar, gerido por um concerto, vamos dizer, de grandes potências, inicialmente Rússia, China e Índia. Primakov, de novo. A insistência na primazia da Rússia no espaço pós-soviético e a busca de uma integração eurasiana. Primakov também. Oposição à expansão da OTAN. Primakov. Parceria com a China e a Índia. Primakov. Uma guerra de todo o governo. Bom, aí já estamos em Gerasimov, né? Fusão de elementos de hard power e soft power em vários domínios, Gerasimov. Um conflito permanente que transcende as fronteiras entre a paz e a guerra, né? Gerasimov. Bom, esse conceito de guerra de todo o governo, eu vou investigar melhor qual que é a questão, como é que o Gerasimov prevê essa questão, né? De que todo o governo tem que estar em estado de guerra, continuamente, ele tem que estar pronto, preparado a todo momento para a guerra. Bom, o Primakov também diz isso, né? Então é difícil você realmente diferenciar com clareza Primakov e Gerasimov, né? Continuando, veja, o mesmo padrão de relações civis militares persistiu na Rússia pós-soviética. Enquanto algumas figuras militares de alto escalão tentaram desempenhar um papel mais proeminente na política interna do país, durante o caótico mandato do presidente Boris Yeltsin, o alto escalão nunca mais, naquele momento do Boris Yeltsin, nunca conseguiu ganhar vantagem em suas negociações com o Kremlin, porque eles estavam justamente acuados pela queda da União Soviética e pelo domínio do liberalismo entrando lá na antiga União Soviética, né? O general Alexander Lebed foi trazido para o círculo interno de Yeltsin quando as circunstâncias políticas exigiram isso, mas ele foi rapidamente desviado para um posto provincial quando seus serviços não eram mais necessários, né? Bom, então agora veja só, a doutrina Primakov, veja, em homenagem ao ex-ministro das Relações Exteriores e que foi primeiro-ministro Yevgeny Primakov, né? Que o atual ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, ele exaltou a doutrina Primakov como um conceito que será estudado de perto por futuros historiadores, né? Postula, então, repetindo, né, que o mundo unipolar organizado por um único centro global de poder, que no caso é os Estados Unidos, é inaceitável para a Rússia. Em vez disso, a política externa russa será um esforço para o mundo multipolar, né, administrado aí por um concerto de grandes potências, Rússia, China, Índia, incluindo, aliás, os Estados Unidos, inclusive, na doutrina Primakov. Ele fará parte de um mundo multipolar também, né? De acordo com essa visão, a Rússia não deveria tentar competir sozinha com os Estados Unidos. Em vez disso, Moscou deve procurar restringir os Estados Unidos com a ajuda de outras grandes potências, que é exatamente o que está acontecendo hoje, né? E se posicionar aí como um ator indispensável com voto, com veto, né? Por exemplo, na ONU, apesar que a ONU está muito enfraquecida hoje, né? Então, o consentimento aí para você resolver qualquer questão chave, vamos dizer, enfrentada pela comunidade internacional lá dentro da ONU, veja, é um conceito que não é mais válido, né? O poder de voto e de veto dentro da ONU, né? Justamente porque ele não tem o poder de impor, né, a vontade da maioria, né? E pode ser que os BRICS criem aí uma nova espécie de Nações Unidas, né? Um outro argumento a favor da multipolaridade foi que o mundo unipolar é inerentemente instável, né? E arbitrário. A potência hegemônica e unipolar, ela muda as regras do jogo à vontade, a seu bel prazer, né? Um dos elementos chaves da doutrina Primakov é a insistência na primazia da Rússia no espaço pós-soviético e a busca de uma integração maior com as ex-repúblicas soviéticas, né? Outros elementos chave são se opor à expansão da OTAN e, mais amplamente, esforços para enfraquecer as instituições transatlânticas, leia-se principalmente OTAN, né? E a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos.
A parceria com a China é o terceiro componente fundamental, né? Então você vê aí os pilares da política externa russa de hoje, né? Então, a adesão de Moscou à doutrina Primakov variou um tanto ao longo dos últimos anos, né? Veja que a economia da Rússia ainda sofre com a intensa crise financeira que graçou, vamos dizer, na Rússia a partir de 1998. A sua política externa foi enfraquecida por uma década de grande turbulência e de grandes dificuldades, inclusive, né? Pode-se dizer que as opções de Primakov eram limitadas pelas dificuldades do mundo pós-soviético. O Primakov optou por não seguir o exemplo dos Estados Unidos, mas à medida que a economia russa se recuperava, que a política externa da Rússia melhorava com Vladimir Putin, as opções dos formuladores de políticas russas também se expandiram. Houve uma transição gradual de uma oposição passiva ao Ocidente coletivo e americanizado para uma oposição mais ativa, né? Veja, também é interessante mencionar que o Putin era para ser um seguidor do Boris Yeltsin, né? Sendo que ele entrou para a grande política graças ao apoio do Boris Yeltsin, né? Mas em algum momento ele se voltou contra aquele atroz neoliberalismo americano e falou mais forte o amor pela Rússia, né? O nacionalismo e também a sua formação aí na área de inteligência e de contra-inteligência falou mais forte, né? Então ele não foi um seguidor do Boris Yeltsin, né? Ele não foi um homem do Boris Yeltsin, ele foi o próprio Putin, um homem que faria toda a diferença na Rússia, né? Bom, em 2014, as forças militares russas revisavam sua doutrina até para alinhá-la com a doutrina Primakov, né? Bom, mas a gente acha que houve uma falha ali da Rússia em 2014, né? No Maidan, né? Bom, a doutrina passou a afirmar que uma guerra em larga escala contra a Rússia era improvável. Ó, tá vendo? Enfatizou a capacidade de dissuasão. Ou seja, eles não estavam exatamente certos nisso daí. Então, os militares russos se afastam do conceito de guerras em grande escala. Por sua vez, o exército dos Estados Unidos ele afirma que os soldados com pouco tempo de experiência não sabem o que é uma operação de combate em grande escala. Daí que o exército dos Estados Unidos iniciou, nessa mesma época, uma redefinição de seu treinamento, pensando aí em se preparar para uma grande e prolongada luta. Bom, eu não sei se os Estados Unidos conseguiu fazer isso, hein? Tem pessoa que não, hein? Prevendo uma grande competição no futuro. Obviamente que há uma diferença de visão aí entre o pensamento russo de longo prazo e o pensamento americano aí do exército dos Estados Unidos. A orientação escolhida por Primakov pode parecer um tanto cautelosa, né, nos tempos atuais, né? Foi uma época de concessões e manobras a fim de evitar ou adiar os conflitos, e daí não conseguiu evitar o Maidan na Ucrânia, e depois ele teve que invadir, inclusive para a questão principal, que é a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia, né? E não só da Ucrânia, pelo visto. Bom, a Rússia proclamou que ela não vai se tornar vassalo de ninguém. Isso foi inerente à doutrina Primakov, né? Ela quer, porém, manter relações de parceria com todos, desde que isso não afete a soberania nacional. Veja, é uma prioridade ali, né? Tanto com o Ocidente como com o Oriente. Uma das prioridades foi, então, o fortalecimento da influência no espaço pós-soviético, através da criação aí de projetos de integração, nos quais a Rússia teria um papel de liderança, né? Então, a doutrina Primakov significava que o pragmatismo, o realismo deveriam se tornar a principal qualidade da política externa russa, né? Bom, então a Rússia ela já não era capaz aí, na realidade, logo após a queda, né, soviética, a Rússia não era capaz de se tornar um dos principais jogadores mundiais, né? Era preciso restaurar de maneira lenta e persistentemente a economia, acumular recursos, estabelecer contatos, para eventualmente voltar a ser um dos polos de poder, né? Então essa doutrina lembrava extremamente a política de um dos ídolos de Primakov, o chanceler Gorchakov, que defendeu a capacidade da Rússia se concentrar, né? Se concentrar sobre si, como um jogador antes de uma partida, hein? Fazer uma concentração. E foi exatamente o que a Rússia fez, né? Ela cedeu ao máximo e daí vem o Vladimir Putin. E aí a concentração está pronta, né? Daí que a Rússia precisava atingir os seus objetivos, né, e cooperar com outros países, né, principalmente com a China e com a Índia, que ela tratou de fazer isso. Esse movimento para o leste foi um tanto criticado aí pelo Ocidente, né? No entanto, o Primakov ficou firme, né? Moscou deve cooperar com Nova Delhi e com Pequim e coordenar esforços aí na área internacional, né, e se mover em direção a um mundo multipolar, né?
Então, só que o Primakov ele não queria, ele não desejava um confronto com o Ocidente, né? A Rússia não estava pronta para isso, então, né? Nas condições de então, Moscou não podia fazer nada para impedir a expansão da OTAN, né? Daí a entrada da guerra híbrida lá no Maidan, né? E mesmo da guerra quente, né? Como eles fizeram lá no Donbás, os batalhões Azov começaram a trucidar a população étnica russa, né? No Donbás, Donetsk, Luhansk, por aí vai, né? Tanto é que houve o Maidan, né? Restava à Rússia, então, agir diplomaticamente, né? Daí o ato fundador de relações mútuas, cooperação e segurança entre a Federação Russa e a OTAN, né? Foi adotado. Foi criado, inclusive, um canal através do qual a Rússia poderia, ao menos, transmitir as suas preocupações ao Ocidente, uma vez que a Rússia não tinha condições de impedir o avanço da aliança para o leste, né? E a gente vai ver que nesse canal a Rússia vai ficar falando sozinha, né? Então, o Evgeny Primakov aí é um indivíduo de grande importância, né, na doutrina militar russa, né? E foi autor de várias monografias e de várias obras. Veja, eu vou citar algumas aqui, algumas apenas, hein? Veja, ele escreveu lá Os Países da Arábia e o Colonialismo, 1956. No ano seguinte escreveu: O colonialismo é o pior inimigo do povo da Arábia Saudita. O colonialismo. Obra aí de 1972, Conflitos Internacionais dos anos 60 e 70. Um grande historiador, né, um grande analista. Egito, O Tempo do Presidente Nasser, de 74. Oriente Médio, 5 Caminhos para a Paz, 74. Crise Energética, a abordagem dos cientistas soviéticos, de 74. Foi na época da crise do petróleo, hein? 72 a primeira crise, depois, no final da década de 70, teve a segunda crise do petróleo, né? Praticamente o preço foi às alturas, né? Aí em 75 escreveu Crise Energética no Mundo Capitalista, Anatomia do Conflito no Oriente Médio, Novos Fenômenos no Setor Energético do Mundo Capitalista. Depois, já na década de 80, o Oriente após o colapso do sistema colonial, Leste, a virada dos anos 80, a história de um conluio, a política do Oriente Médio dos Estados Unidos na década de 70 e 80. E ensaios sobre a história da inteligência estrangeira russa em 6 volumes, que é de 1996. O Mundo Depois do 11 de Setembro, livro de 2002. O Oriente Médio em Cena e nos Bastidores, de 2006. Campo Minado da Política, 2006. O Mundo Sem a Rússia, Aqui Leva a Miopia Política, 2009. E muitos outros artigos, ensaios, monografias, livros. Bom, os livros do Primakov foram publicados em chinês, italiano, inglês, búlgaro, turco, persa, árabe, alemão, japonês, grego, sérvio, macedônio, romênio e francês. Eu desconheço se tem algum livro em português, né? Bom, então vamos aqui à segunda parte do nosso vídeo, né? Matéria da Sputnik Brasil, hein? Ameaça da tarifa de 100% de Trump contra os BRICS pode ser um tiro no próprio pé. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema, né? Vamos tentar entender um pouco também essa questão, um pouco mais, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou então impor tarifas de 100% ao BRICS, se o BRICS criar sua própria moeda ou apoiar uma alternativa monetária ao dólar americano. O que isso significa na prática? Primeiro, vamos pensar, os Estados Unidos têm um déficit comercial de uns 430 bilhões de dólares com os países membros dos BRICS. Nenhum dos países parceiros dos BRICS e candidatos à adesão aos BRICS, que são mais de 50 países no total, tem grandes déficits comerciais com os Estados Unidos, enquanto vários deles têm bons superávites. O potencial parceiro aí, Vietnã, por exemplo, ele teve um superávit de 109 bilhões de dólares em 2023 com os Estados Unidos. Ele deve ter um sentimento de culpa atávico em relação ao Vietnã, né? Então os Estados Unidos têm um grande déficit, né? Principalmente com os países dos BRICS, né? Então ele vai taxar países com os quais ele tem déficit comercial. Segundo ponto, veja, os Estados Unidos dependem dos BRICS para uma ampla gama de bens físicos, máquinas, produtos farmacêuticos, produtos minerais, de terras raras, e agora estão começando a sentir a falta do antimônio, né, para sua munição, né? Bom, os BRICS fornecem de 40% a 70% da produção nesses vários setores. Enquanto isso, as principais exportações dos Estados Unidos, armas, que é a principal, petróleo, né, alimentos e carros, estão amplamente disponíveis globalmente dentro dos países do próprio BRICS. Estão entendendo? Os BRICS não vai precisar tanto assim dos Estados Unidos. Terceiro ponto, veja,
Serviços e propriedade intelectual, que representaram aí 1,1 trilhão de dólares em exportações nos Estados Unidos em 2023, podem ser gradualmente substituídos aí por alternativas domésticas nos países dos BRICS. Inclui coisas aí como franquias, design, software, serviços de consultoria e por aí vai, né? Quer dizer, o BRICS vai ter que se virar, né? Quarto ponto, veja, o dólar americano como moeda de reserva mundial, ele é uma grande exportação por si só, né? Se exporta dólar para o mundo inteiro. No entanto, as economias do BRICS, lideradas pela Rússia, elas já começaram a reduzir a sua dependência da dívida dos Estados Unidos e do dólar, mudando para moedas locais do comércio, que agora respondendo aí por 65% das transações de BRICS para BRICS, né? Veja só, parte final aqui do vídeo, né? Não deixa de ser uma continuação do vídeo de ontem, hein? Esse final agora, veja. Ontem eu falei bastante sobre a Síria, né? Fizemos uma análise aí do legado persa, do legado otomano, da grande influência aí do Império Britânico e dos próprios ingleses, né? Na criação da Arábia Saudita, do Egito, Catar, e por aí vai, né? Bom, a Rússia ela fez grandes esforços, veja, para se aproximar do Ocidente. Falei lá na primeira parte do vídeo, né? E agora lá na Romênia, veja, o candidato pró-Rússia ficou em primeiro lugar na eleição presidencial. É o Călin Georgescu. Veja, não é que ele seja um cara assim que ele tem adoração pela Rússia, não é isso. Simplesmente é um tipo nacionalista, romeno, que ele não quer uma guerra mundial. É simples assim, ele quer tratar a Rússia com respeito e fazer negócios com a Rússia, né? Como todo mundo que tem bons neurônios deveria fazer, né? Quem quer guerra mundial são os loucos straussianos, os neocons, tipos completamente ideológicos, né? Jázaros aí do lobby sionista, esse pessoal demonista, né? Gente de sociedades secretas, bilionários malucos, né? Malthusianos, darwinistas aí que querem diminuir a população do mundo, né? Bom, se o grupo do Georgescu lá na Romênia se mantiver na Romênia, já é uma tendência, vai ganhar e em outros países também, quem sabe da Europa. Vários países da Europa já defendem uma relação amigável com a Rússia. Tem o Viktor Orbán, tem esse cara da Romênia que estão tentando derrubar o cara, as ONGs, né? Os Estados Unidos está tentando melar tudo, né? O próprio Trump ele disse que quer relação de respeito com a Rússia. Bom, a gente precisa ter cuidado com o Trump, hein? Porque às vezes ele fala como um neocon também, né? Bom, vamos esperar. Porque estamos falando de guerra mundial, né? A Rússia aposta na mudança política do Ocidente. Veja, a Rússia não quer uma guerra com o Ocidente. Ela nunca quis isso daí, hein? Porque a Rússia, ela sempre se viu como parte do Ocidente, né? Mas veja, não é essa coisa de Ocidente e Oriente, né? Isso daí, a rigor, é uma coisa errada, né? Esse negócio de Ocidente e Oriente. Quando se fala Ocidente aqui, esse Ocidente que se fala aqui vem de uma perspectiva romana, né? Porque Roma era dividida em Império do Ocidente e Império do Oriente, né? O Ocidente era latinizado e o Oriente era ortodoxo, né? E o Oriente é que falava grego, era helenizado, vamos dizer assim, né? O Ocidente tinha a liturgia latina católica, né? Isso quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, né? E o Oriente pertenceu aí ao rito grego ortodoxo. Veja, já fiz um vídeo só sobre esse tema, né? Quando eu demonstrei as origens da russofobia, lá no Cisma, né? Os ortodoxos eram muito diversificados nas suas liturgias. Teve o rito copta, o russo ucraniano, sírio, etc., né? Então, o rito ortodoxo se praticou em várias línguas de vários povos e manteve a sua pureza original, sem modismo, sem adaptações, ainda que fosse, do ponto de vista linguístico, muito mais diversificado. A Rússia, veja, voltando à questão da Rússia, ela deseja boas relações com o Ocidente e, de certa forma, ela tem obtido vitórias. Por exemplo, na Geórgia, a Geórgia não quer entrar na União Europeia. Ela vê a União Europeia agora como uma inimiga, né? Como uma fomentadora de agressividade, de belicosidade contra a Rússia, né? Daí que as ONGs estão causando muito por lá, né? Bom, o governo atual da Geórgia tem sido esperto, né? Ele deixa as ONGs fazerem protesto. Bom, as ONGs fazem as porcarias que elas têm que fazer, né? Mas ele não cede à pressão. Então a Geórgia está do lado russo da força, vamos dizer assim, né? Com a entrada da Geórgia na zona de influência russa, a Armênia perdeu importância para o Ocidente. Veja, porque a Armênia não tem acesso para o mar e vive se oferecendo para o Ocidente, né?
Então esse cara da Romênia aí nem era de partido, né? E ele cresceu em popularidade muito rapidamente, né? Até porque a guerra na Ucrânia vai ficando cada vez mais impopular. O europeu está perdendo dinheiro, a Alemanha está se desindustrializando, a Alemanha sustenta o continente europeu inteiro. Se a Alemanha se ferrar, todo o continente europeu vai se ferrar bonito. A vida boa vai ficar ruim na Europa. E daí vem aquele Olaf Scholz levar dinheiro, tanque lá para o Lázaro Zelensky, né? Bom, esse Olaf aí, para mim, parece um cara chipado. Ele deve ter um chip, hein? Né? No neurônio número 12, né? Bom, aí ele ligou para o Putin, daí levou uma tábua lá de Washington, né? Em seguida foi para Kiev dar uma lambida lá no Zelensky, né? Cara ensaboado esse Olaf, hein? Eu acho que é o fim da carreira para ele, hein? Bom, os Estados Unidos e a Rússia tiveram uma relação frequentemente respeitosa, né? Ou ao menos civilizada, várias vezes, né? Claro que não serão grandes parceiros e amigos, porque são duas grandes potências, né? Na época da Guerra Fria foram inclusive grandes parceiros nos projetos espaciais aí. Suas respectivas agências espaciais colaboravam intensamente entre si, né? Interessante isso, hein? É claro que podem ter uma relação civilizada, assim como a Rússia e a China têm uma relação civilizada. Inclusive porque a Rússia e a China são dois países agora que são frequentemente ameaçados pelo Ocidente, hein? Bom, esperemos que as coisas melhorem, né? Então estamos aí com 31 minutos. Amanhã eu vou falar um pouquinho também aqui sobre um pouco mais do Brasil, né? Bom, então acho que vamos ficando por aqui, né? O vídeo está de bom tamanho. Agradeço aí a atenção. Se você chegou até aqui, você tem que dar um like no vídeo. Dá um like aí. Se você verifique se você está seguindo o canal, né? Se não tiver, já segue o canal, hein? Às vezes você foi desseguido, hein? Então insiste aí, porque a comunidade nossa aqui ela é sólida, ela é firme, né? Ela é fiel. E a gente trabalha aí para esclarecer esses pontos aí. O trabalho tem um cunho também didático, pedagógico, histórico, né? E, bom, então vamos ficando aqui, né? Mídia alternativa, independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Se você quiser ajudar o canal, tem o Pix aí na descrição do vídeo. Todos os nossos temas estão lá no blog, né? Blog, acho que você encontra como Helderar, com 2 Hs, helderar.blogspot.com, né? Todos os nossos temas passam lá pelo blog antes de vir para o canal, né? Que eu trabalho o texto, tudo direitinho, né? Bom, hoje foi um tanto exaustivo essa questão do Primakov, né? Depois eu falei um pouco sobre a questão aí da sanção aí do Trump, né? Que pelo visto vai ser um tiro no pé, isso daí. E terminamos aí falando aí sobre a Rússia ainda mais um pouco, né? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.